Torcedores do Nordeste se revoltam contra a torcida do Fortaleza. A situação vai ficar estranha. A gente vai falar aqui sobre isso. Foi uma atitude irresponsável de ódio, de inveja, de preconceito da torcida do Fortaleza contra a torcida do Flamengo nordestina. Isso é uma vergonha. Isso precisa ser combatido pelas autoridades. Isso precisa ser combatido pela CBF. Isso precisa ser punido. O Fortaleza, mas é o torcedor. Foi a torcida organizada. Isso aí tem que ter punição. Tem que ter punição. Isso aí é preconceito. É pior do que muita atitude racista que a gente vê por aí. Isso é segregação, isso é um absurdo. O que estão fazendo é uma vergonha. A gente vai falar aqui sobre isso, vai trazer a opinião, inclusive do Flá Guerreiro, que é um influenciador, um youtuber de Flamengo lá do Nordeste. Isso precisa ser combatido. Nós temos que combater, não podemos aceitar isso. Jamais. Aqui na torcida do Flamengo não pode ter, nunca teve isso, a torcida do Flamengo nunca tratou ninguém dessa forma, a gente brinca, zoa, provoca, mas a gente não trata ninguém dessa forma, tá? A gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão. Eu quero começar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, então, eu estava falando com vocês aí do Pix do Milhão. A gente tem aí 100 mil na segunda-feira, 100 mil na quarta-feira e 1 milhão na sexta-feira. Hoje é o melhor dia, porque você tem prêmio instantâneo hoje, de até 20 mil reais, raspadinha do Pix do Milhão. Você garante seu e-book e você ainda participa de prêmios na segunda, na quarta e na sexta. 100 mil na segunda, 100 mil na quarta, 1 milhão na sexta-feira. Cara, também estamos aqui com Caravana do Haroldo, você pode garantir aí no QR Code ou entrando em contato com eles no Zap, que está aí na descrição, comentário fixado e tudo mais. Você pode entrar em contato com eles para garantir presença nos jogos do Flamengo, no Brasil e no exterior. Pode chamar eles aí, que tem pré-reserva, tem tudo para vocês. Cara, tem o melhor atendimento possível. Eu vou deixar aqui o QR Code na tela do Pix do Milhão, mas eu quero lembrar você, né, que a gente tem aqui sempre as nossas dicas, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Cara, a nossa dica tá lá no Insta, inclusive, com link, com tudo, para você poder participar. É sempre muito importante a gente lembrar também que é troquinho do pão sempre, né? E tudo que a gente anuncia aqui é legalizado, como o Pix do Milhão, também como a Ganhei.bet. Então, cara, a gente trazendo aqui tudo para vocês. Eu quero só lembrar, é muito importante, que é para maiores de 18 anos, eu quero passar a minha dica para vocês, que é a seguinte, ó, Flamengo para vencer o jogo, Flamengo para vencer o primeiro tempo, tá? Flamengo para vencer o jogo, Flamengo para vencer o primeiro tempo e mais de 1,5 total de gols da partida, tá? Não do Flamengo, mas da partida, tá? Aí vai servir 2-0 Flamengo, 2-1, tá? Então, essa odd estava batendo muito alta, estava dando quase 3, agora deve estar dando uns 2,50, não sei, mas é uma odd muito boa, tá? Muito boa. Também lembrar você que com a Mais Cabelo você pode emagrecer e tratar o seu cabelo, cara, com muita qualidade, tem em todo lugar do Brasil, faça sua avaliação grátis. Eu já desabafei aqui no começo do vídeo sobre a questão aí do Nordeste, né, do que os torcedores do Fortaleza estão fazendo. Eu vou trazer aqui o Flá Guerreiro, vamos acompanhar aqui, ó, olha só. No programa do meu amigo junto com meu amigo Flabolado, né? E a respeito de uma nota das torcidas organizadas do Fortaleza, em respeito a quem torce por Fortaleza e por Flamengo, teria que ir para a torcida de visitante, que o lugar de misto é na visitante. Porra, olha só, eu sou paraibano, moro em Pernambuco há 16 anos. Eu sou Flamengo desde que nasci. Desde que me entendo por gente, eu sou Flamengo. Eu e minha família inteira, mais 50 pessoas, Flamengo. E tem amigos meus e familiares que torcem por Flamengo, por exemplo, o Sport, aqui em Pernambuco. Quando o jogo é Flamengo e Sport, a gente vai para a torcida de visitando, pô. A gente é Flamengo. Não é obrigado, a gente nasce no Nordeste. Você nasceu na Paraíba, nasceu em Fortaleza, você nasceu
em Pernambuco, você torcer para Fortaleza, Sport, ou 13 da Paraíba, ou Campinense ou Botafogo. Você escolhe o time que você quer, pô. É democracia. Eu nasci na Paraíba, eu vou torcer por 13, por Campinense, por Botafogo. Todo respeito à grandeza desses times. Mas eu tenho a opção de escolher, eu sou Flamengo. Eu acho que isso fez aí a torcida organizada, né? As torcidas organizadas no Fortaleza, como falou meu amigo Horácio Rubro-Negro, isso soa como uma ameaça. Ameaça. Inveja, ódio e preconceito. Cara, não tem aqui palavras para descrever o que realmente a torcida organizada do Fortaleza queria passar. É inveja, ódio e preconceito. Baixa de violência. Vergonhoso isso. Baixa inveja. Tem que ter punição. Ódio. Quem é Flamengo é Flamengo. Você pode ter Qualquer nascido na lugar. Paraíba, em Pernambuco, em Fortaleza, na Bahia, Espírito Santo, no Japão, na Lua. Quem é Flamengo é Flamengo, pô. Vamos respeitar. A nação rubro-negra do Nordeste é a maior de todas. Então, Norte e Nordeste é impressionante. A maior parte da torcida. Corretamente, né? Para não causar esse tipo de coisa, né, gente? Lugar de lixo na visitante. Não, pô. Não é mentira, não, né? Nós somos Flamengo, pô. Nós é mingão. Sou paraibano e sou Flamengo. Se for Flamengo Esporte, sou Flamengo. Se for Flamengo e Botafogo da Paraíba, o Flamengo e Campinense são 13, eu sou Flamengo, pô. Tem que respeitar. Tem que respeitar a nação do Nordeste que torce para o Flamengo. Pô. Tem nada de terceirizada, viu? Os caras de lá torcem para o Flamengo e não tem segundo time, não tem essa não, cara. Não tem essa não, os caras torcem pro Flamengo e é uma vergonha o que estão fazendo, cara. Tá? É vergonhoso. Eu sinceramente não consigo entender o que passa na cabeça desse pessoal de querer pressionar, né, dessa forma, de gerar uma situação de ameaça, né, inclusive, né, cara, para a pessoa se sentir ameaçada de não ir com a camisa do Flamengo na torcida do Fortaleza, na área mista, tá, gente? Detalhe, área mista. A área mista é que pode ter torcida dos dois times. Até no Maracanã, lá no setor leste, Flamengo e Vasco tá misturado ali, os torcedores estão misturados. Eles querem deixar claro que quem for ali com a camisa do Flamengo vai apanhar, vai sofrer alguma coisa. Gente, essa incitação faz com que os torcedores do Fortaleza que estiverem nesse setor ataquem, xinguem, hostilizem quem chegar com a camisa do Flamengo. Isso é muito sério. Isso é uma situação muito séria. É caso de polícia, tá? O Flamengo, olha só, o Flamengo divulgou as informações referentes à arbitragem do duelo com o Fortaleza. De novo, o Flamengo está fazendo isso direto. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda comandará o duelo. Confira os últimos jogos do Flamengo apitados por Davi. O Bragantino 1, Flamengo 2, Flamengo venceu. Flamengo 1, Internacional 1, Flamengo 0, Atlético Mineiro 0, Flamengo 1, Internacional 1 também do Brasileiro, tá? Teve jogo do Brasileiro e da Libertadores. Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. Ele tem 3 empates ali, né? Ele tem 3 empates contra o... Na verdade, são os 2 do Brasileiro, 24 e 25. Ele apitando 5 jogos, o Flamengo empatou 3. Ele atrapalhou bastante os jogos do Flamengo aí, né? Eu lembro de alguns lances polêmicos aí desse juiz, né? Do Davi de Oliveira Lacerda. O Flamengo não se dá muito bem com ele, não. E quando ganha por um golzinho de diferença, tá? A gente tem aí eu acho que o mais importante o Flamengo não destacou, né? Que é o Wagner Hilley no VAR, porque esse aí, o Wagner Hilley, a gente tem muito problema com ele. Olha só, eu vi muita gente aí comentar a situação, né, do Zé Elias. Eu já vou trazer essa situação aí, que ele pediu desculpa, né? E eu vou falar sobre... Eu vou trazer o comentário dos torcedores do Flamengo. Eu só acho importante aqui a gente trazer alguns comentários aqui nesse post do Flá Guerreiro, com relação aqui à torcida
do Flamengo não poder ir na área mista e tal. O Flabolado mandou: temos que nos unir, estão todos contra o Flamengo. Queridos do Flamengo, é a maior mesmo. Já viu o tamanho da população do Nordeste que é flamenguista? É surreal. Exatamente. A magnética torcida. Flamengo é sem fronteiras, não é time regional. Exatamente. Andrian Zeroni, eu acho. Eu sou piauiense, flamenguista desde meus 14 anos, porque foi quando conheci o futebol. É isso aí. Celinel do Alves. Orgulho de ser Flamengo aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. Almir Andrade. Irmão, parabéns pelo vídeo, você disse tudo. O Anderson Silva, perfeito. O Henrique da Rocha, a torcida do Flamengo no Nordeste tem meu respeito. Gente, eu exijo respeito. Eu tô falando aqui, eu exijo respeito com a torcida do Flamengo do Nordeste, tá? Olha só, pessoal aqui, cara, aceitem que é melhor. Flamengo é o melhor time e acabou, tá? O Nalija aqui mandando. É isso aí, tá? Então, torcida aí do Nordeste revoltada com essas ameaças da torcida do Fortaleza. Olha, a gente tem aí a informação que, óbvio que o Flamengo não divulga nada, mas a gente tem a informação aí que o atacante titular no lugar do Pedro deve ser o Gonzalo Plata, tá? Então a tendência é que o Felipe Luiz escale o Gonzalo Plata como titular na vaga de Pedro, que desfalca o time por conta da fratura no antebraço, tá? O espanhol Saúl também deve retornar à equipe, assim como Samuel Lino, que começou o duelo na quarta-feira contra o Racing no banco de reservas. A gente, então, tem o Saúl, já que o Pulgar está suspenso, o Carrascal também está suspenso, aí o Samulino entra, e a gente vai trazer já já a provável escalação do Flamengo, lembrando que o Flamengo tem 7 desfalques, o Pedro de la Cruz, Léo Ortiz, Alexandro, Cebolinha, Carrascal e Eric Pulgar. 7 desfalques gigantes no Flamengo. Então, o Felipe Luiz, é óbvio que tem um elenco gigantesco, forte, maravilhoso, mas vai quebrar a cabeça aí para escalar esse time do Mengão. A gente, então, traz aqui 29ª rodada para o Flamengo, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas para o Flamengo é 29ª, ainda faltaram 9 jogos depois, né? Então, Flamengo que pode alcançar a liderança hoje, tá? O Flamengo tem a chance de ser líder hoje, ganhando ou empatando com o Fortaleza. O Flamengo assume a liderança e aí depende de um resultado, né, negativo, empate ou derrota, que seria melhor para o Cruzeiro, apesar de botar o Cruzeiro na briga de novo, seria a melhor opção o Cruzeiro vencer a equipe do Palmeiras, né? Então, é importante a gente trazer aqui que o Flamengo pode assumir a liderança hoje com um simples empate ou vitória sobre o Fortaleza. E aí vai depender depois do resultado do Palmeiras diante do Cruzeiro amanhã. Jogo do Flamengo hoje, 19h30, 30ª rodada, como eu falei, do Brasileiro, mas 29ª para o Flamengo. A transmissão é do Premier, tá? Então, a provável escalação do técnico Felipe Luiz, Agustin Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saúl, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata, tá? Então, esse é o provável time do Flamengo. O provável time do Fortaleza é Breno, Mancuso, Brites, Kuchevich e Ávila. Lucas Sacha, Rodrigo Santos, Pochettino, Guzmán. Breno Lopes ali também. Daverson seria ali ou Bareiro ou Kaique, né, atacantes. Então, um dos três aí vai estar no ataque sob o comando do Martim Palermo. O árbitro é o David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Auxiliares Guilherme Dias Camilo, Douglas Pagung, e o VAR é o Wagner Riway, que tem muitos erros no VAR aí, deixa de chamar muito quando é jogo do Flamengo, né? Já causou muito prejuízo aí, muito erro aí nos jogos do Flamengo, inclusive com o VAR confirmando lances inacreditáveis de pênalti e, cara, atrapalhando muito o Flamengo, esse aí, o Wagner Riway, tá? Então, olho no Wagner Riway. Os outros ali, até mais ou menos, mas o Wagner Riway, esse aí, realmente merece que o torcedor fique de olho, tá? A gente teve ontem também a torcida do Cruzeiro fazendo pressão
na torcida do Palmeiras e comprando a nossa briga de no grito não, hein? Importante a torcida do Cruzeiro também pedindo ali no grito não, e a gente teve os torcedores do Flamengo comentando essa cobrança dos cruzeirenses aí contra a equipe do Palmeiras, tá? O Dias Ogu, boa cabuloso, para cima deles. A Churrasqueira Tomás falou tudo. O Du Barbosa estão acordando. O Everton cruza o campo todo para peitar o juiz. O Everton, com certeza. Tá? O pessoal botando desfalque para o Palmeiras, para o Verdão, o Ramon Abate Abel. O Ged Multimarcas. Notei uma coisa também: juiz marcou o pênalti, ninguém foi para cima, todos caladinhos. Se fosse no Brasil, era 5 minutos no VAR, 5 minutos o Palmeiras chorando. Aqui o juiz só falta apanhar. Olha só, eu vou falar uma outra coisa. O Palmeiras está sempre tentando esses pênaltizinhos, né? Já perceberam? Eles tentaram isso contra a LDU, só que o juiz de Conmebol não aceita, né? E aí eles também tentaram ali cavar. Se fosse no Brasileiro aquele pênalti no finalzinho do jogo contra a LDU, eles tinham dado no Brasileiro aquele pênalti, tá? Os juízes brasileiros aí, com essa coisa de protecionismo ao Palmeiras, tinham dado aquele pênalti ali, tá? A gente conversou ontem com vocês, eu falo de novo, o Palmeiras só vai entrar em campo depois do Flamengo nas próximas 5 rodadas do Brasileirão. E isso é bom, tá, gente? Eu até prefiro. Eu já, no passado, eu pensei que não era uma situação boa, mas se a gente avaliar, vale muito a pena, porque o Flamengo joga a pressão para cima do Palmeiras, né? O Fortaleza e Flamengo 19h30, de hoje, dia 25, no dia 26, domingo, 20h30, Palmeiras e Cruzeiro, ou seja, um dia depois eles jogam já pressionados se o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhando pressiona eles, tá? Aí a gente tem na sequência o Flamengo e Sport no Maracanã e no dia seguinte Juventude e Palmeiras. Um jogo difícil lá, o Juventude brigando para não cair. Depois tem São Paulo e Flamengo no Morumbi e Palmeiras e Santos no dia seguinte, ou seja, mais um jogo duro, é um clássico também, né? Então são muitas chances para o Flamengo passar o Palmeiras, desde esse jogo de hoje, tá? Que o Flamengo joga antes e joga a pressão para eles e tem que ganhar para jogar pressão para cima deles. Depois tem Flamengo e Santos, né? Jogo difícil no Maracanã, e Mirassol e Palmeiras, mais um grande clássico paulista aí, uma grande disputa, um jogo complicado para o Palmeiras, Mirassol ali buscando classificação para Libertadores. E tem os jogos atrasados também, Sport e Flamengo. O Flamengo joga às 18h30 no dia 15. Tá? A 33ª rodada, que é Flamengo e Santos, Mirassol e Palmeiras, é no mesmo dia, mas o Flamengo joga antes, 18h30 e Palmeiras 20h30. Então eles já jogam sabendo. Sport Flamengo, no dia 15, Palmeiras também joga com o Santos, né? Fora de casa, na casa do Santos, na Vila Belmiro, no dia 15, só que o Flamengo joga às 18h30 e o Palmeiras às 21h, tá? A CBF ainda não definiu as datas e horários das últimas 5 rodadas do Brasileirão, mas eu queria entender o porquê dessas marcações do Palmeiras sempre depois do Flamengo. Será que eles acharam que era melhor para o Palmeiras? Deve ser, porque mas acaba que eu vou falar o seguinte, volto a dizer, vai ser melhor para o Flamengo vai contra tudo e contra todos e vai jogar a pressão para cima do Palmeiras. Com relação aí à Copa Libertadores da América, eu já falei para vocês aqui, tá? Não tem nada resolvido o jogo do Palmeiras, a gente zoa, a gente brinca, é tudo brincadeira, mas com relação à chance, o Palmeiras tem muita chance de passar sim, e o Flamengo, né? Eu vejo o Flamengo com muita dificuldade, mas foi um bom resultado. O Flamengo abriu vantagem, mas tem muita dificuldade, né? Inclusive, falar aqui que os caras lá, o técnico lá do Racing, né, já disse que eles já estão na final em Lima, né? Já vão viajar para Lima. Nada impede vocês irem para assistir o jogo, né? Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho. Tamo junto. Aquele like maroto aí. Ajuda a gente, ajuda o nosso trabalho aí. Valeu. Pix do milhão, hein? Tem 3 sorteios. 100 mil na segunda, 100 mil na quarta e 1 milhão na sexta-feira. Valeu, meus amigos. Bom dia. Meu provável placar. 3-1 Mengão. Flamengo 3, Fortaleza 1 hoje, para calar a boca desses preconceituosos que estão falando grande besteira, ameaçando e atacando os torcedores nordestinos do